Bom, pessoal, vamos falar aqui da Zambelli, que recentemente teve a sua treta com o Bolsonaro ampliada, porque o Bolsonaro culpou ao vivo no podcast a Zambelli pela sua derrota. Lembrando que ela perseguiu um homem com uma arma de fogo e tal. Essa história todo mundo já tá careca de saber. E aí muita gente pode ter olhado para aquilo e falar, nossa, vou votar mais em Lula não, vou votar no Lula. Então pode ter acontecido isso, mas aí também colocar na conta dela a diferença de quase 2 milhões de votos é demais, é Bolsonaro. É melhor você assumir realmente o trágico governo, o desgoverno Bolsonaro, mas aí também é pedir demais pro mito. Diz a matéria aqui então que a deputada Carla Zambelli afirmou nesta quarta entrevista ao Metrópolis que não guarda rancor do ex-presidente Bolsonaro por tê-la acusado de ter tirado o seu mandato. Disse ela então, mais fácil botar a culpa em outra pessoa quando você sai perdedor de alguma coisa. Avaliou Zambelli falando sobre a reação do ex-presidente. Apesar do que foi dito, Zambelli afirma não guardar rancor e diz estar orando pela recuperação de Bolsonaro, que está internado no hospital e após a cirurgia para tratar uma obstrução intestinal, como todo mundo também já está aí sabendo. E disse mais, me fez muito mal, eu piorei muito da depressão e dói muito mais isso do que uma condenação de prisão. É uma injustiça, eu me doei muito por essa causa toda, Bolsonaro. Olha essas palavras aqui, essas frases pesadíssimas. Ela diz então que a depressão piorou depois da fala do Bolsonaro. E que a fala dele dói mais do que a condenação de prisão, que no caso dela pode chegar também em breve. E também para o Bolsonaro, inclusive. Já pensou os dois na mesma cadeia? Seria até interessante, confesso. Você ia pedir demais a mesma cela, né? Então, ela fala aqui coisas gravíssimas. E o Bolsonaro não tá nem aí. Deve ver isso aqui rindo da Zambelli. Rindo. E aqui eu não vou brincar com a questão da depressão, não, pessoal. É realmente uma coisa preocupante. Eu não desejo isso para ninguém. Eu tenho divergências com elas, mas com a Zambelli, mas torço para que ela fique bem, para que ela esteja aí tranquila. Mas ela acusa o Bolsonaro aqui de piorar a depressão dela. E aí, durante a entrevista, aqui vai dizer que sobre se sentir abandonada por Bolsonaro, ela diz não se sentir, pois não tinha expectativa de que ele não a abandonasse. Ou seja, tipo assim, eu já esperava que fosse abandonada mesmo, então não tinha expectativa de não ser abandonada, então não tem nem decepção nisso, né? Disse aqui ela, quando eu fazia bem ao governo Bolsonaro, eu não fazia o bem para o Bolsonaro, mas sim para o governo. E sobre as críticas por não ter rompido com o ex-presidente e continuar o apoiando, ela afirma que não enxerga a situação como se humilhar ou puxar saco de Jair. Não, imagina se não. Talvez ela não enxerga, mas todo mundo, Zambelli, enxerga. Pergunta para qualquer pessoa assim que não é sua puxa-saco aí, que é como que ela te enxerga. Uma puxadora de saco do Bolsonaro, que fica se humilhando para o Bolsonaro. Disse ela então, não posso simplesmente abandonar uma história, não posso pegar uma pessoa que tem uma importância política histórica e reduzir ele a uma fala infeliz. Acredita quem quiser, é claro e óbvio que ela fica incomodada com o que o Bolsonaro fala sobre ela, com o fato do Bolsonaro ter bloqueado-a no WhatsApp, dela não aparecer nesses eventos com o Bolsonaro junto lá no trio elétrico, dela não aparecer junto a outros deputados bolsonaristas quando tem um anúncio importante a fazer, uma ladainha dessas aí que a mídia vai lá cobrir. A Zambelli está, sim, escanteada pelo bolsonarismo. Mas ela sabe que se ela rompe, se ela para de se humilhar, ela perde relevância. Ela vai ter que olhar para outras figuras do tipo Joyce Hasselman. A Joyce rompeu com o Bolsonaro, passou a fazer críticas ao Bolsonaro, não se elegeu mais para nada. Tentou várias vezes aí, não se elegeu mais. O Frota, a mesma coisa. E outros mais, o Julian Lemos. Não tô aqui nem falando o que eu penso sobre cada um, não, porque o Frota me parece que teve um upgrade assim, impressionante. Se a gente comparar o Frota de 2018 com o Frota agora 2025, inclusive foi eleito vereador. Esqueci, foi a cidade agora pelo PDT. Então o Frota, e eu já tinha visto coisas antes dele, em podcast e tal, que eu olhava como, não é possível. É como se o cara tivesse se curado assim, é um negócio impressionante. Então a Zambelli deve olhar e falar, deixa eu puxar saco aqui à vontade, né? Agora, tudo isso aí, Zambelli, tem o seu preço, né? Tá pagando um preço caro por isso. Vale a pena ficar nessa postura de fingir que tá tudo bem, que está tudo ótimo?
né, para tentar ser eleita de novo em 2026, ela mesma disse aqui que a depressão piorou. Por que também tem a ver? Porque ela fica num mato sem cachorro. Se ela rompe, ela perde relevância política. Se ela não rompe, ela pode até ser reeleita deputada federal. Eu creio que ela vai ter uma queda gigantesca nos votos, mas ainda assim talvez se reeleja. Mas isso tem um preço, ela tem que ficar mas eu tenho que ficar agradando, eu tenho que puxar saco do mito, aí vai lá puxar saco, aí os bolsonaristas entram e sentam um cacete nela, então não estão nem aí, criticam, atacam. Então isso pesa para ela aqui, inclusive na questão da saúde mental, como ela própria disse, e eu espero, repito, que ela fique bem, para pagar pelos crimes, né, que eu acho que ela cometeu. Valeu, gente, até o próximo Nesse Espaço que luta por um Brasil melhor. Até mais!